Olá, eu sou Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Ao Paraíso, de Anya Yanagihara, autora de Uma Pequena Vida. Este livro é um livro extremamente complicado de explicar por poucas palavras e em pouco tempo. Eu sinto que ia precisar de 30 minutos só para explicar a estrutura do livro, mas eu vou dar o meu melhor para vos explicar assim por alto e ver se vos deixo curiosos com esta obra. Este livro, na realidade, são 3 livros diferentes. Nós temos uma história que é passada no final do século XIX, uma história que é passada no final do século XX e uma história passada no final do século XXI. Em todas elas, a temática recorrente é solidão. A solidão que as personagens sentem e a forma como essa solidão vai ter impacto na forma como vivem, na forma como se relacionam com as pessoas que surgem na vida deles, como às vezes se agarram demasiado a determinadas pessoas que acabam por quebrar essa solidão. Cada livro está estruturado de uma forma diferente. Na primeira história, passada então no final do século XIX, nós temos um livro que é por capítulos. Nós vamos acompanhando aqui uma personagem e a forma como ele se relaciona não só com a família, com o avô, maioritariamente, que é a pessoa que lhe é mais próxima, a forma como se relaciona com os irmãos, a forma como perdeu os pais, a forma como a sua solidão e a sua saúde fragilizada acaba por condicionar a vida toda e todo o futuro que aquela personagem consegue antever para si próprio. No segundo livro nós temos um livro dividido em 2 partes e, portanto, a primeira parte é contada na terceira pessoa e nós estamos a acompanhar uma personagem que tem um relacionamento com uma pessoa mais velha, de um estatuto social diferente do seu, a forma como isso acabou por afetar a nível de amizade com pessoas que são do seu próprio estatuto social, e a forma como este relacionamento é um pouco estranho para quem está a ver de fora e ele também não sabe muito bem como se encaixa junto do grupo de amigos do companheiro. Na segunda parte desta história, nós vamos ter acesso a uma narrativa que nos é contada da primeira pessoa, da perspectiva do pai dessa personagem que está na primeira parte do livro. É uma narrativa extremamente pesada, densa, emotiva, em que nós vemos um pai a pedir desculpa ao filho por todas as decisões que fez, que sempre o amou muito, mas que talvez não tenha feito as melhores decisões ao longo da vida e de que forma isso acabou por o afetar a si próprio, mas também o filho, e que ele nunca quis que isso acontecesse. Para mim, este foi o ponto de viragem do livro. Até aqui eu estava a gostar, mas nada de extraordinário. Esta narrativa, para mim, quase me fez chorar e foi o que me virou completamente este livro do avesso. A partir daí passamos para o livro que se passa no final do século XXI e nesse livro nós temos mais uma vez uma narrativa completamente diferente. Nós temos aqui uma personagem que nos está a narrar da perspectiva dela e essa narrativa está quebrada por cartas que são de um tempo passado. Ora, nós temos aqui várias partes, no fundo são 10 partes e vai intercalando entre as décadas anteriores à história e a narrativa presente da personagem que nós estamos a acompanhar, que é a Charlie. Este livro para mim foi o que eu gostei mais de ler, portanto a par com a segunda parte da narrativa do segundo livro, o terceiro livro, que é o que ocupa mais espaço, porque é praticamente metade do livro, foi a parte que eu gostei mais. É uma distopia. Todas estas histórias se passam maioritariamente nos Estados Unidos, embora nós tenhamos aqui sempre uma ligação com o Havaí. A autora é havaiana e, portanto, acaba por fazer sentido que vá buscar as raízes dela para criar estas histórias. A última história, no fundo, nós temos aqui os Estados Unidos, que já não se chama Estados Unidos, depois de terem passado por várias pandemias que acabaram por afetar a sociedade, afetou a forma como as pessoas se relacionam, houve várias decisões que foram sendo tomadas ao longo dos anos e que acabaram por moldar a sociedade de uma forma diferente daquela que nós conhecemos. A liberdade está extremamente condicionada e nós vamos vendo, à medida que vamos tendo acesso então às cartas das décadas passadas, vamos vendo o porquê dessas decisões terem sido tomadas e qual foi a forma gradual delas irem sendo implementadas, o que é que levou a que essas decisões fossem tomadas, e é muito interessante. Distopias, eu adoro, eu gosto muito de saber quais são as perspectivas dos autores de o que é que poderá acontecer e quais poderão ser os caminhos que alguém no futuro poderá tomar, e portanto eu acho sempre muito interessante a perspectiva sociológica também. E portanto esta última parte vai levantar aqui muitas questões relativas a liberdade, racismo, homofobia, a forma como nós
nos relacionamos com as outras pessoas, a necessidade de toque, a forma como os relacionamentos se dão, neste caso poderão vir a ser forçados, e tudo isso é explorado neste livro e eu gostei muito da forma como está estruturado, até porque como nós vamos tendo acesso ao passado e ao presente, vamos vendo não só a forma gradual como as coisas foram degradando e todas as diferenças que foram sendo implementadas, coisas que foram sendo implementadas e que caíram em desuso ou que acabaram por ser alteradas, a forma como as fronteiras foram fechando para controlar pandemias. E é interessante até porque nós passámos por uma e sabemos bem o tipo de decisões que foram tomadas e o quanto as pessoas se revoltaram com isso, e portanto nós chegamos a um ponto em que a revolta parece que quase deixa de existir. E isso levanta muitas questões e é isso que eu acho muito interessante em distopias, é precisamente esse tipo de reflexões que acabam por nos fazer refletir não só no que é que poderá ser o futuro, mas também aquilo que nós aceitamos no presente. Portanto, como eu tinha dito, uma das temáticas que é recorrente nos 3 livros é a solidão, a forma como as personagens se sentem, como estão isoladas do mundo das outras pessoas, seja a nível social, seja a nível físico, presencial, geográfico, e nós vamos vendo de que forma essa solidão acaba por se projetar de formas tão diferentes dependendo das épocas e dependendo das personagens. Há aqui uma coisa também que é recorrente, que é os nomes repetem-se. E portanto nós temos Charles, temos Edwards, temos David, e todos eles têm características que vão sendo recorrentes de história para história. No entanto, com a possibilidade de serem pessoas diferentes e em posições sociais diferentes, e é muito peculiar a forma como a autora escreveu isto. Não só cada livro tem uma estrutura completamente diferente das outras duas, como o facto de as personagens terem posições diferentes na sociedade. Se vocês estiverem a tentar encontrar paralelismos com os nomes, vai ser extremamente complicado. Eu aconselho a lerem este livro como 3 livros isolados, em que por acaso algumas pessoas têm nomes iguais. E portanto é muito comum passarem de um livro para o outro e começarem a pensar, espera lá, se esta personagem tem este nome, então onde é que está aquela personagem? E vamos vendo aqui como é que muda de personagem para personagem, de história para história, o tipo de relações que têm entre elas. É curioso, mas não se prendam com isso, porque não há qualquer ligação entre as personagens, entre os nomes. Ela simplesmente pegou em nomes, eu acho que ela tirou à sorte os papelinhos para distribuir os nomes, mas tinha aquele leque de 5 nomes e portanto isso talvez torne mais confuso. Ignorem essa parte, ou então se quiserem fazer disto um jogo, peguem num papelinho e quando as personagens estiverem a aparecer vão criando um gráfico de como é que as personagens se relacionam de livro para livro, e vai ser interessante de certeza chegarem ao fim e ver então a posição social, como é que se relacionava com as outras personagens, por aí fora. É um livro que eu achei muito interessante, como vocês já devem ter percebido, levanta muitas questões a nível ético, principalmente na parte da distopia, a forma como nós vemos o que deveria ser o progresso, a forma como nós achamos que lidamos bem ou mal com as pandemias e como é que isso pode vir a acontecer no futuro, o tipo de decisões que às vezes um governo toma para tentar controlar as perdas, que nem sempre as pessoas compreendem o porquê daquela decisão, porque vai haver sempre perdas. E portanto é um livro que eu achei extremamente interessante, mas deixo aqui a ressalva de, dependendo do tipo de leitor que vocês forem, dependendo do tipo de história que vocês gostem, vai haver sempre uma história que vocês vão gostar mais do que as outras, o que é normal. E portanto é normal que quem gosta mais de coisas históricas provavelmente vai acabar por gostar mais da primeira história. A segunda história vai apanhar aqui a época em que a SIDA estava a ser extremamente falada, a cura estava longe de ser encontrada e portanto é uma preocupação muito grande, é uma referência muito grande. E a terceira então é, daqui para a frente, tendo em conta o conhecimento que nós temos daquilo que aconteceu não há tanto tempo atrás, o que é que vai ser o nosso futuro? A outra coisa é este título, Ao Paraíso. Cada personagem que nos é apresentada tem uma definição diferente de paraíso, uma definição diferente de liberdade, uma definição diferente do que é o amor, do que é um relacionamento, daquilo que querem para si. E é muito interessante ver a forma como cada uma destas personagens está à procura do seu paraíso e daquilo que acham que é, o que estão dispostos a fazer ou a deixar ou a abrir mão
para irem e para chegarem ao seu paraíso. Eu espero não ter sido muito confusa naquilo que estive aqui a dizer. Deixem-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre este livro, se ainda só ouviram falar sobre o livro anterior da autora, se estão interessados em ler este. Eu sei que ele é grande, mas é muito interessante. Não é um livro para se correr pelas páginas fora, é um livro para se ir lendo e ir interiorizando e refletindo sobre as coisas que estão a ser trabalhadas. Portanto, deixem-me nos comentários se têm interesse em ler este livro, se já leram, se gostaram, se não gostaram. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!